Olá! Hoje estou aqui com os meus amigos Guilherme e Gustavo. Somos estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Oeste da Bahia e hoje estamos aqui para conversar um pouco com vocês sobre os braquiópodes, mais especificamente os braquiópodes fósseis. Para iniciarmos, é preciso entender quem são os braquiópodes. São organismos lofoforados, exclusivamente marinhos bentônicos, que viveram desde o período cambriano até o recente. E são protegidos por concha, possuindo duas valvas assimétricas, que possuem composição calcífica ou quitinofosfática. Antes de continuarmos, trazendo uma curiosidade rápida aqui para vocês, ao longo da era paleozoica, especialmente a partir do Ordoviciano e ao longo do Devoniano, os braquiópodes eram extremamente abundantes e diversificados. Porém, ocorreu uma extinção que acabou reduzindo drasticamente na diversidade de espécies e, assim, são conhecidos mais de 4.500 gêneros de braquiópodes, porém, apenas cerca de 120 são viventes, por conta desse fato, que ocorreu. E aí, voltando aqui para nossa discussão, os braquiópodes, eles possuem o hábito de vida solitário, não formam colônias, e se alimentam basicamente de organismos que estão em suspensão ali na água do mar, filtrando realmente esses organismos, que são partículas orgânicas e plâncton, para se alimentar. Os braquiópodes, eles são frequentemente confundidos com os moluscos, isso por conta da sua característica superficial, que é a concha. Mas cuidado, não se confundam, pois eles são extremamente distintos, principalmente quando o assunto é a anatomia das partes moles. Nessa imagem aqui, como vocês podem ver, é um exemplo de anatomia de uma espécie de braquiópode, onde é possível ver todas as suas estruturas internas, inclusive o lofóforo, que é o que dá o nome ao organismo lofoforado. Então, já que vocês já entenderam um pouco do que são os braquiópodes, de como eles vivem, o que eles se alimentam, eu vou passar a bola para o meu amigo Guilherme, que vai explicar um pouco para vocês sobre a história evolutiva dos braquiópodes. Então, agora vamos dar uma passeadinha pela história evolutiva dos braquiópodes. Segundo pesquisadores, os ungulídeos, uma família de braquiópodes, representam a maior abundância entre os inarticulados. Já entre os articulados, destaca-se os ortidas, que também é um tipo de braquiópodes. Esses primeiros braquiópodes surgiram no início do Cambriano e ao decorrer dessa era se tornaram os mais abundantes e diversificados. O registro fóssil desse organismo é muito rico e abrange um vasto período da história geológica, além de fornecer informações valiosas sobre a evolução, diversidade, distribuição e dos braquiópodes ao longo do tempo. Então, ali no início da era paleozoica, do período cambriano ao perminiano, os braquiópodes floresceram e apresentaram uma diversidade muito notável. Durante esse período, foram um dos grupos de organismos marinhos mais abundantes e diversificados, no caso disseminados, com inúmeras espécies ocupando uma vasta gama de nichos ecológicos. Então, agora outros pesquisadores afirmam que todas as ordens de braquiópodes se diversificaram no Ordoviciano, com os articulados predominando sobre os inarticulados. Esses inarticulados, como os ungulídeos, começaram a diminuir a partir do Ordoviciano e, no Devoniano, foram reduzidos a algumas populações estáveis que sobreviveram quase inalterados até os dias atuais. Os articulados começaram a sua maior radiação durante o Ordoviciano, com o surgimento das ordens Stropomenida, Rinconelida e Spiriferida, no Siluriano. E a expansão dessas ordens ali diminuiu, e no final desse período surgiu a última ordem, que são os Tetrabratulidas. E agora, para finalizar nossa caminhada pela história evolutiva dos braquiópodes, segundo alguns pesquisadores, depois da extinção em massa nos períodos Devoniano e Permiano, os braquiópodes nunca recuperaram completamente o seu domínio anterior. No entanto, conseguiram sobreviver e persistir ao longo da era Mesozoica e até além dela, se adaptando ao migrar para algumas áreas menos competitivas. Eles habitaram uma variedade de ambientes marinhos, incluindo recifes, fundos de oceanos e até mesmo habitats de águas profundas. Embora a sua diversidade continuasse a diminuir ali, os braquiópodes conseguiram se adaptar a diferentes ambientes e deixaram seu legado no registro fóssil, que, sem dúvidas, é um legado bastante gigante. E agora aqui na tela temos algumas imagens de algumas ordens de braquiópodes. Agora vou passar a voz para o meu amigo Gustavo.
Então, galera, agora é importante a gente falar um pouco sobre a distribuição em alguns registros brasileiros dos braquiópodes fósseis, principalmente aí no Devoniano, que é o tempo geológico em que esses seres eles ganham destaque. E bom, de acordo com pesquisadores, as principais unidades litoestratigráficas de registros de braquiópodes são algumas formações. Essas formações que ganham destaque é a formação Ponta Grossa e a São Domingos, que está localizada na bacia do Paraná e Perecis. Além dessas, temos também as formações Manacaporu, Maicuru, Hererê e Barreirinhas, que estão localizadas na bacia do Amazonas. Além delas, temos as formações Itaim, Pimenteira, Cabeças e Longá, que estão localizadas na bacia do Parnaíba. E por fim, a formação Inajá, que está localizada na bacia do Jatobá. E bom, na bacia do Amazonas, os braquiópodes do Devoniano começaram a ser estudados ali na segunda metade do século XIX. E com base no material coletado pelos pesquisadores do estudo, eles publicaram a ocorrência de cerca de 20 espécies de braquiópodes diferentes. Alguns desses exemplares vocês podem ver nessa imagem aqui que está aparecendo para vocês no vídeo. Já na bacia do Parnaíba, que é uma bacia que eu mencionei também, do início a meados do século XX, os estratos devonianos dessa bacia eram considerados de forma errônea como permianos e até mesmo cretácicos. E só lá no final dos anos 40, os pesquisadores reconheceram eles como do Devoniano, com base nos fósseis coletados. E esses fósseis coletados, tem as imagens dele, tem os exemplares, vocês podem conferir nessa outra imagem aqui. Bom, já na bacia do Paraná, os primeiros braquiópodes fósseis, que foram reconhecidos como devonianos, eles foram encontrados lá em 1876, por aí. E de acordo com os pesquisadores que realizaram o estudo, eles eram muito semelhantes aos braquiópodes que foram encontrados lá no Devoniano da bacia do Amazonas, que eu mencionei aqui para vocês. E vocês também podem verificar alguns desses exemplares da bacia do Paraná nessa outra imagem aqui. Além desses, podemos falar também sobre a bacia do Perecis, que os braquiópodes devonianos dessa bacia, eles são muito pouco estudados. Mas vocês podem também conferir alguns dos exemplares, poucos, mas existem, nessa imagem aqui, que eu estou mostrando a vocês. E por fim, dos braquiópodes devonianos, nessas bacias, temos a bacia do Jatobá, em que os pesquisadores descreveram algumas espécies e compararam elas com a fauna que existia lá nas bacias do Paraná, do Amazonas e do Parnaíba, entendeu? E os exemplares dessa bacia do Jatobá vocês podem conferir nessa última imagem que estou mostrando a vocês agora. Bom, galera, e agora a gente vai falar um pouco da importância dos braquiópodes fósseis, que são serezinhos extremamente importantes, tanto para a paleontologia quanto para a biologia. E por que eles são extremamente importantes? Pois eles vão, primeiramente, funcionar como indicadores paleoambientais, já que eles vão aí permitir a reconstrução de condições ambientais do passado, como temperatura, salinidade dos oceanos. Entenderam? E além disso, alguns braquiópodes fósseis, eles vão oferecer importantes insights sobre a paleogeografia, porque eles vão permitir a reconstrução de ambientes antigos e condições climáticas, além de elucidar processos evolutivos e processos de adaptação. Vale ressaltar também que esses braquiópodes fósseis, eles podem ser utilizados para avaliar extinções em massa que ocorreram durante todo um tempo geológico. Além disso, os braquiópodes fósseis podem também desempenhar um papel bastante importante na paleoclimatologia, que é o estudo de clima em tempos passados, já que eles vão fornecer evidências diretas das condições ambientais que aconteceram em épocas passadas. E esses braquiópodes fósseis ainda são utilizados para datar rochas e para entender a diversidade de comunidades marinhas ao longo de diferentes períodos geológicos. Para finalizar, eles também vão ajudar a gente a reconstruir antigos ecossistemas marinhos. Por quê? Porque eles foram seres marinhos e vão ajudar a gente também a traçar padrões de evolução e de adaptação de organismos marinhos. Então, galerinha, para concluir a nossa aula de hoje, os fósseis braquiópodes são ferramentas importantes e essenciais para a paleontologia e biologia, porque oferecem um enorme valor na compreensão da história geológica de toda a Terra. Sua importância vai muito além da identificação e catalogação
eles desempenham um papel fundamental na reconstrução de antigos ecossistemas marinhos e na datação relativa de camadas geológicas, além de ajudar bastante nas análises de extinção em massa que ocorreram no período geológico. Eles são extremamente importantes, como foi relatado durante todo o vídeo por Luiz e Gustavo, e por mim também. Então, o estudo dos braquiópodes é essencial para entender a evolução da vida marinha durante todos esses milhões e milhões de anos, entender as mudanças ambientais e das placas tectônicas, além dos processos de adaptação ao longo do tempo geológico. Então, seu papel como indicadores precisos e bem preservados no registro fóssil os tornam peça-chave na reconstrução da história da Terra e na construção de dinâmicas biológicas e ambientais que moldaram todo o nosso planeta ao longo dos milhões e milhões de anos. Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje, falando um pouco sobre os braquiópodes fósseis. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato com a gente pelos nossos e-mails que estarão na descrição do vídeo, juntamente com todas as referências utilizadas para a elaboração e criação desse vídeo. Obrigada por assistir e até a próxima!